Livro O Seu Dinheiro, de Howard Dayton, um guia bíblico para ganhar, gastar, economizar, investir, contribuir e livrar-se das dívidas. Capítulo 1. O problema. Allen e Jane Hitchcock decidiram separar-se após 24 anos de casamento. Antecipando os acertos do processo de divórcio, Allen começou a dar uma olhada nos arquivos financeiros da família. Em uma das pastas, encontrou canhotos desbotados de talões de cheques antigos. Um cheque tinha sido feito para o hotel onde ele e Jean haviam passado a lua de mel. Com outro, haviam pago uma prestação do primeiro carro deles. Pegou mais um e lembrou-se, com orgulho paternal, do momento com que haviam preenchido no hospital em que a filha nascera. E então, o do pagamento antecipado na compra da primeira casa deles. Depois de várias horas mexendo nos talões, Ellen percebeu o quanto ele e sua esposa haviam investido no casamento. Parou e ficou pensando profundamente durante alguns minutos. Então fechou a pasta e discou para a mulher. Depois de trocar algumas palavras sem graça, deixou escapar a razão do seu telefonema. Será que ela aceitaria, junto com ele, trabalhar para reconstruírem o casamento? Embora uma crise familiar, como a de Ellen e Jean, possa estar bem distante de alguns de nós, a mensagem dos canhotos de cheques da família deles é a mesma. E a história de nossas vidas, ela fala de nossos valores, nossas economias, nossos gastos e a quem fizemos doações. De fato, os canhotos de nossos cheques revelam mais sobre nossas prioridades do que qualquer outra coisa. É porque Jesus falou tanto sobre dinheiro. Por isso, ele sinalizou tanto sobre finanças, bens e posses. 16 das 38 parábolas tratam da forma de se lidar com o dinheiro e com as posses. Na verdade, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre todos os outros assuntos. Há na Bíblia 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre a fé. Porém, mais de 2.350 sobre dinheiro e posses. Se o Senhor falou tanto sobre isso, é porque deseja que conheçamos sua perspectiva a respeito desta área crítica da vida. Ele importou-se com a questão do dinheiro, porque o dinheiro é importante. Capítulo 2. A resposta. A Bíblia é um projeto de vida. Enquanto eu guardava os papéis e relatórios em minha pasta, o telefone em minha escrivaninha tocou. Eram 5:30 da tarde e me aprontava para ir para casa após um longo dia trabalhando com papéis e participando de conferências. Sentia-me cansado e com relutância atendi ao telefonema. Oi, Howard, aqui é o Allen Hitchcock. Senti um certo embaraço. Negligenciara-me a ligar-lhe de volta, em resposta a um telefonema dele. Ele parecia deprimido e dei uma desculpa esfarrapada por não ter respondido sua ligação. Jean e eu pensamos em nos divorciar, mas decidimos tentar trabalhar em nosso casamento. Falou com voz que parecia tensa. Os problemas financeiros deles estavam à beira de destruir seu casamento. Perguntou se podíamos nos encontrar para conversarmos sobre a situação. Tínhamos nos conhecido há 2 anos na igreja, quando haviam se mudado de St. Louis para Orlando. Allen recebia um salário médio como assistente de gerente numa loja de departamentos, mas não conseguia entender onde é que seu dinheiro ia parar. Suas despesas cresciam, já que a família também crescia, e dentro de poucos anos os filhos precisariam de fundos para a faculdade. Nem ele, nem Jean tinham expectativas de um futuro melhor. Mais ainda, a família Hitchcock tinha uma dívida substancial com médicos, lojas, cartões de crédito e banco, além do financiamento da casa que era de um valor alto. Devido às dívidas e às despesas diárias que cresciam cada vez mais, a família tomava cuidado nas compras e às vezes passava por até 6 lojas de fábrica comparando preços para uma determinada compra. Nos supermercados, usavam os cupons que davam descontos de centavos. Allen fazia a maior parte dos consertos do carro
e Jim evitava comprar alimentos semi-prontos que custavam mais caro. Mas, mesmo assim, a família estava enfrentando uma crise. Nenhum dos dois tinha uma orientação clara para lidar com o dinheiro e nunca haviam sido capazes de calcular seus gastos. Raramente decidiam deixar de comprar algo que desejassem e não tinham planos de economia ou investimento para o futuro. Entendi a situação difícil pela qual passavam. Já fazia vários anos que Jim Smith, um amigo, e eu descobrimos que estávamos tomando decisões financeiras diárias para nossos negócios em expansão e para as nossas famílias jovens, sem ter um ponto de referência bíblico. Sentíamos-nos compelidos a fazer um estudo profundo sobre o que as Escrituras diziam a respeito do dinheiro para sermos os melhores maridos e homens de negócios possíveis. Lemos a Bíblia juntos, localizando 2.350 versículos que tratavam de dinheiro, e os organizamos em tópicos. Então, montamos um seminário com tais informações e o apresentamos na igreja. Que reação marcante! Fomos bombardeados com perguntas e os ouvintes descreveram várias áreas de intensa frustração. Outras igrejas pediram um seminário que, ao longo dos anos, tornou-se o Ministério Crown, de pequenos grupos de estudo financeiro e que atualmente é desenvolvido em igrejas por toda a nossa nação. É através desses resultados, em grupos pequenos, que milhares de pessoas, como a das famílias Hitchcock, têm sido ajudadas. Descobrimos a resposta que a maioria das pessoas, na verdade, a maioria dos cristãos, ou desconhece, ou não tem aplicado os princípios financeiros de Deus em suas vidas. No entanto, a aplicação desses princípios é crucial por várias razões. Primeiro, a maneira como lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor. Em Lucas capítulo 16, versículo 11, lemos: Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem nos confiará a verdadeira riqueza? Nesse versículo, Jesus equipara a maneira de lidarmos com o dinheiro com a qualidade de vida espiritual que temos. Se lidarmos com o nosso dinheiro de maneira apropriada, de acordo com os princípios das Escrituras, nossa comunhão com Cristo ficará mais forte. No entanto, se gerenciarmos nosso dinheiro de forma infiel, nossa comunhão com Ele será afetada negativamente. Certa vez, alguém me disse que o Senhor muitas vezes permite que uma pessoa ensine determinado assunto porque ela precisa desesperadamente aprendê-lo. Tenho tido o privilégio de liderar dezenas de pequenos grupos do Crown e jamais encontrei alguém que tivesse atitudes mais erradas ou que lidasse com as próprias finanças de forma mais contrária às Escrituras do que eu mesmo. Quando aprendi esses princípios e os apliquei, experimentei um progresso tremendo em minha comunhão com o Senhor. Quando seguimos os princípios financeiros de Deus, ficamos mais perto de Cristo. 2. As posses competem com o Senhor pelo domínio de nossa vida. As posses são as maiores competidoras com o senhorio de Cristo em nossa vida. Jesus nos diz que precisamos decidir a qual dos dois senhores serviremos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. É impossível servirmos ao dinheiro, mesmo de uma forma limitada, e ainda servirmos ao Senhor. No século XII, durante as cruzadas, os cruzados usavam mercenários para lutarem no lugar deles. Como as cruzadas eram guerras religiosas, os cruzados insistiam que os mercenários fossem batizados antes da luta. Durante o batismo, os mercenários mantinham suas espadas fora da água, simbolizando um ponto sobre o qual Jesus não tinha controle. Eram livres para usarem suas espadas de qualquer forma que desejassem. Hoje em dia, mesmo não o fazendo de forma tão óbvia, muitas pessoas lidam com o dinheiro de modo semelhante. Seguram suas carteiras fora da água, dizendo com efeito: Deus pode ser o Senhor de tudo em minha vida, exceto do dinheiro. Tenho capacidade total para lidar com isso da minha forma. 3. Grande parte da vida gira em torno do dinheiro. Durante uma semana comum, quanto tempo você passa ganhando dinheiro com o seu trabalho, tomando decisões de como gastá-lo?
pensando sobre formas de economia ou investimentos ou orando por uma forma de ofertá-lo. Que bom que Deus prepara-nos para essas tarefas, dando-nos a Bíblia como uma planta para lidar com o dinheiro. A resposta: cada vez mais as pessoas questionam-se a respeito de onde buscar ajuda. Há duas alternativas básicas: a Bíblia e as respostas formuladas por pessoas. A maioria delas lida com o dinheiro de forma bem contrastante com os princípios financeiros de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. No final de cada capítulo, há uma rápida comparação sob o título Contraste, para ajudar o leitor a reconhecer as diferenças entre esses dois caminhos, aprendendo a viver contente. O contentamento é mencionado 7 vezes na Bíblia e, em vez delas, refere-se ao dinheiro. Ou melhor, em 6 delas, refere-se ao dinheiro. Em Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13, Paulo escreve: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que significa passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Examine esses versículos com cuidado. Não nascemos com o instinto do contentamento. Em vez disso, ele é aprendido. O propósito deste livro é ajudá-lo a aprender os princípios bíblicos para lidar com o dinheiro e com as posses. Ele oferece caminhos práticos para tornar esses princípios parte de sua vida. À medida que for descobrindo esses princípios e for colocando-os em prática, ficará mais próximo de Cristo, irá submeter-se mais inteiramente a Ele. Como Senhor, aprenderá a viver contente e a deixar a área financeira de sua casa em ordem. Contraste. A sociedade diz: Deus não tem parte na utilização do dinheiro, e minha felicidade está baseada em minha capacidade de financiar o padrão de vida por mim desejado. As Escrituras dizem: ao aprender e seguir os princípios das Escrituras para lidar com o dinheiro, ficará mais próximo de Cristo e aprenderá a viver contente em qualquer circunstância. Capítulo 3. A parte de Deus, o fundamento. Numa manhã chuvosa de novembro, Allen e Jim Hitchcock chegaram ao meu escritório para conversarem a respeito de seus problemas financeiros numa tentativa de salvarem o casamento. Allen e Jim eram cristãos, mas nunca tinham ouvido a respeito da perspectiva bíblica sobre dinheiro e posses. Gostavam de seu lindo sobrado num bairro de Orlando, de seus 2 carros do último modelo e de suas posses. Ambos sentiam que tinham trabalhado arduamente para obter o que possuíam e achavam que tinham o direito de desfrutar da vida boa. No entanto, depois que as pressões financeiras ameaçaram seu padrão de vida, a falta de contentamento dos dois emergiu numa grande crise conjugal. Havia uma falta de comunicação grave com respeito às finanças da família. Cada um tinha sua própria opinião a respeito da forma de gastarem a renda familiar, e jamais haviam sido capazes de conversar sobre o assunto sem terminarem em discussão. Estavam prestes a perder tudo para os credores. Esse fato, junto com a possibilidade de divórcio, os tirara do seu comodismo. Assim, quando senti-me como Allen e Jim, numa sexta-feira após o dia de ações de graças, eles estavam motivados a aprenderem o que a Bíblia dizia sobre o dinheiro. As Escrituras ensinam que há 2 partes distintas na forma de se lidar com o dinheiro, a de Deus e a nossa. Creio que a maior parte da confusão relativa ao trato com o dinheiro surge da falta de um entendimento claro sobre essas 2 partes. A parte de Deus é o fundamento do contentamento. Nas Escrituras, Deus se autodenomina com mais de 250 nomes. Aquele que melhor descreve Deus nessa área do dinheiro é Senhor. Este capítulo é o mais importante do livro inteiro, pois a forma como vemos a Deus determina a forma como vivemos. Jó, por exemplo, após perder todos os filhos e filhas e todas as suas posses,
ainda foi capaz de adorar a Deus. Conhecia a Deus e seu papel como senhor de suas posses. De forma semelhante, Moisés desistiu dos tesouros do Egito e escolheu sofrer maus tratos juntamente com o povo de Deus. Tanto Jó quanto Moisés conheciam a Deus e aceitaram seu papel de Senhor. Examinemos o que a Bíblia tem a dizer sobre o papel de Deus em várias áreas cruciais: domínio, controle e provisão. Domínio. A Bíblia afirma claramente que Deus é o único dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo capítulo 24, versículo 1. As Escrituras revelam até mesmo itens específicos possuídos por Deus. Levíticos capítulo 25, versículo 23, identifica-o como o dono de toda a terra. Também a terra não se vendera em perpetuidade, porque a terra é minha. Ageu capítulo 2, versículo 8, revela que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor nos diz, no Salmo 50, versículo 10, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Deus é o Criador de todas as coisas e jamais transferiu a posse de sua criação às pessoas. Colossenses 1,17 diz que nele tudo subsiste. Neste exato momento, o Senhor mantém tudo junto pelo seu poder. Reconhecer que Deus tem o domínio é crucial para se permitir que Jesus Cristo seja o Senhor de nosso dinheiro e posses. Domínio ou senhorio? Se queremos ser seguidores genuínos de Cristo, devemos transferir o domínio de nossas posses ao Senhor. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Em minha experiência, descobri que o Senhor testa-nos algumas vezes, perguntando-nos se temos o desejo de renunciar todas as nossas posses mais queridas. O exemplo mais vívido das Escrituras é o do momento em que o Senhor disse a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, oferece-o ali em holocausto. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Quando Abraão obedeceu, demonstrando o seu desejo de renunciar ao bem mais precioso que possuía, Deus providenciou um cordeiro para oferta e Isaque não foi sacrificado. Larry Bucket, um escritor de renome, observou: quando reconhecemos o domínio de Deus, cada decisão quanto ao gasto do dinheiro torna-se uma decisão espiritual. Já não mais perguntamos: Senhor, o que queres que faça com o meu dinheiro? A pergunta é reformulada para: Senhor, o que queres que eu faça com o teu dinheiro? Quando temos essa perspectiva, as decisões de gastar e economizar são decisões tanto espirituais quanto decisões de contribuir. O primeiro passo é em direção ao contentamento. Para aprender a viver contente, você precisa reconhecer que Deus é o dono de todas as suas posses. Se você crê que você é dono até mesmo de uma única coisa, as circunstâncias que afetam tal posse serão refletidas em sua atitude. Se algo favorável acontecer com aquela posse, você ficará feliz. Mas se a situação for adversa, você se sentirá contrariado. Depois que Jim Smith passou pelo exercício de transferir a Deus o domínio de tudo quanto possuía, comprou um carro novo. Apenas 2 dias depois, alguém bateu em uma lateral do veículo. A primeira reação de Jim foi: bom, Deus, não sei por que o Senhor quer um amassado na lateral de seu carro novo, mas com certeza tem uma grande razão. De forma semelhante, quando John Wesley tomou conhecimento de que sua casa tinha sido destruída por um incêndio, exclamou: a casa do Senhor foi queimada. Uma responsabilidade a menos para mim. De fato, não é fácil manter uma perspectiva como essa de forma consistente. É muito mais fácil pensar que nossas posses e o dinheiro que ganhamos são inteiramente resultados de nossas habilidades e realizações. Achamos difícil não crer que temos o direito de domínio sobre eles. Sou o dono do meu destino, diz o humanista. Sou eu
o dominador das minhas posses. É óbvio que em nossa cultura este é o ponto de vista que prevalece. Não é fácil desistir desse tipo de domínio. E isso também não é, ou também é um acontecimento único e para sempre. Ou melhor, não é fácil desistir desse tipo de domínio. E isso também não é um acontecimento único e para sempre. Precisamos sempre ser lembrados de que Deus é o dono de todas as nossas posses. Controle. A segunda responsabilidade que Deus retém para si é o controle máximo de todos os eventos que ocorrem na Terra. Examine vários dos nomes de Deus nas Escrituras: Senhor, Todo-Poderoso, Criador, Pastor, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Fica óbvio quem tem o controle. Seu é o poder, o grande poder e a glória, e a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor. E seu é este reino. Nós adoramos a Deus, porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Primeira carta, ou melhor, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos de 11 a 12. No Salmo 135, versículo 6, lemos: O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra. E em Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35, o rei Nabucodonosor afirma: Louvei o Altíssimo. Ele age como lhe agrada, como os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: O que fizeste? O Senhor está no controle até mesmo dos eventos difíceis. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías capítulo 45, versículos 6 e 7. É importante que os filhos de Deus percebam que o Pai Celeste conduz até mesmo a circunstância que parece devastadora em direção a um bem maior nas vidas de seus santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Os momentos mais traumáticos que Bev e eu vivemos em nosso casamento aconteceram durante o processo de adoção de Andrew, nosso segundo filho. Nós o recebemos quando ele tinha 4 dias de vida. Era um nenê lindíssimo. Por volta de seus 3 meses, percebemos que tinha problemas físicos. Ao longo de mais de 2 meses, passamos por uma experiência dificílima, quando os médicos não conseguiram chegar a um acordo quanto ao diagnóstico. Por fim, descobrimos que sua mãe natural havia usado narcóticos fortíssimos antes e durante a gravidez, e que Andrew tinha nascido apenas com o tronco do cérebro. Em meio à nossa profunda dor e sofrimento, voltávamos-nos continuamente ao fato fundamental de que nosso Pai Celeste amava Andrew muito mais do que nós, e que Deus queria deixá-lo sob nossos cuidados durante um período. Ficamos amigos íntimos dos avós naturais do menino, e nossa família aprendeu a ter compaixão pelos que se encontram em situação desfavorável. Vimos o Senhor dando o melhor cuidado a Andrew, e experimentamos muitas bênçãos em meio àquele tempo de fortes emoções. O Senhor permite circunstâncias difíceis por 3 razões. Primeira, para realizar seus propósitos. Isso está ilustrado na vida de José, que, ainda adolescente, foi vendido como escravo pelos irmãos invejosos. Anos mais tarde, José falou a eles: Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Gênesis capítulo 45, versículos 5 e 8. ênfase do autor. Segundo, para desenvolver nosso caráter. O caráter divino, algo precioso para Deus, é sempre desenvolvido em meio aos tempos de provações. Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 4 diz: Mas também nos gloriemos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência. A W. Tozer, escrevendo sobre este tema, falou: Deus não pode usar ao máximo uma pessoa enquanto esta não for profundamente ferida. Creio que isso seja verdade. Aprendi lições sobre confiança no Senhor e durante os tempos difíceis me cheguei mais perto dele do que jamais chegara antes. Terceira, para disciplinar seus filhos. Quando obedecemos, ou melhor, quando desobedecemos, podemos esperar que nosso amado Senhor administre disciplina para nos encorajar a abandonar o pecado. Ela, com frequência, vem através das circunstâncias difíceis, porque o Senhor corrige a quem ama. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e de 10 a 11. O Senhor tem controle absoluto de cada circunstância que você terá de enfrentar. Você pode ter a satisfação de saber que seu amado Pai Celestial pretende usar cada situação primordialmente para um bom propósito. Provisão. O terceiro elemento da parte de Deus é que Ele prometeu prover nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Em Gênesis capítulo 22, versículo 14, Deus é chamado de Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Ele cuida de seu povo e não precisa de uma economia próspera para tal provisão. Deus deu maná para os seus filhos de Israel a cada dia, durante os 40 anos em que peregrinaram no deserto. Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Deus, tanto previsível quanto imprevisível, ou melhor, Deus é tanto previsível quanto imprevisível. É totalmente previsível em sua fidelidade para prover nossas necessidades, mas o que não podemos prever é a forma como o Senhor fará isso. Ele usa meios variados e às vezes surpreendentes para ir ao encontro de nossas necessidades. Pode aumentar nosso salário, providenciar um presente ou aumentar nossos recursos limitados através de poupanças. Independentemente da forma escolhida para prover nossas necessidades, ele é absolutamente confiável. Lemos na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8, que nossas necessidades são alimento e roupa. Em outras palavras, há uma diferença entre necessidades e desejos. Uma necessidade diz respeito a elementos básicos da vida: alimento, roupa ou abrigo. Um desejo é mais que uma necessidade. Um jantar com filé mignon, um carro novo e produtos de última moda são todos desejos. A parte de Deus em nos ajudar a ter contentamento está ligada ao fato de ele ter se obrigado a si mesmo a prover nossas necessidades. No entanto, ele não prometeu prover nossos desejos. Ele promete prover nossas necessidades e diz para vivermos contentes quando essas coisas ou essas necessidades são satisfeitas, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Deixe-me ilustrar a provisão de Deus com uma história. Quando a Segunda Grande Guerra aproximava-se do fim, as forças aliadas juntaram muitos órfãos famintos, colocando-nos em campos onde eram bem alimentados. Apesar do ótimo cuidado recebido, sempre dormiam mal, pareciam nervosos e com medo. Finalmente, um psicólogo encontrou uma solução. Cada criança receberia um pedaço de pão para segurar antes de dormir, antes de que fosse para a cama. Se ficasse com fome, receberia mais comida, mas quando acabasse de comer, aquele pedaço de pão era só para ser segurado, não para ser comido. O pedaço de pão produziu um efeito maravilhoso. As crianças iam para a cama sabendo por instinto que tinham alimento no dia seguinte.
Essa garantia deu às crianças um sono restaurador e tranquilo. De maneira semelhante, o Senhor deu-nos sua garantia, nosso pedaço de pão. Quando nos agarramos às suas promessas de provisão, podemos relaxar e ficar tranquilos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Assim mesmo, que você esteja em meio a um enorme problema financeiro, pode ficar contente, porque o Senhor prometeu alimentar, vestir e dar abrigo a você. Tenho convicção de que o Senhor provê, no momento exato, os recursos necessários para realizarmos o propósito e o chamado que Ele tem para cada um de nós. Isso está ilustrado em 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 e 8, quando ele falou a Davi, através do profeta Natã: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor, e em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado ainda mais coisas. A partir da vida de Davi, vemos que Deus não provê de imediato todos os recursos necessários para ele ser rei. Eles chegaram no momento apropriado, quando Davi mais precisava deles. Em certas ocasiões, o Senhor reteve recursos para o ministério cruel. Algumas vezes em que isso aconteceu, fiquei confuso. Mais tarde descobri que se tivéssemos recebido os recursos de forma rápida, não os teríamos gasto de forma sábia. Conhecendo a Deus. A razão básica pela qual falhamos em reconhecer a parte de Deus é que não entendemos quem é Deus. Não é comum termos uma admiração genuína pelo Senhor, que estendeu os céus e fundou a terra. Isaías capítulo 51, versículo 13. Nossa tendência é diminuir a imagem que temos de Deus e encaixá-lo em uma forma com habilidades e limitações humanas. No entanto, podemos expandir nossa visão para capturar a verdadeira perspectiva de Deus, estudando o que a Bíblia diz sobre ele. O que vem a seguir é apenas uma amostra. Senhor do universo. O poder do Senhor é incomparável para os humanos, incompreensível para os humanos. Por exemplo, os astrônomos estimam que há mais de 100 bilhões de galáxias no universo e que cada uma contém bilhões de estrelas. A distância entre o final de uma galáxia e a outra é sempre medida em milhões de anos-luz. A grandiosidade do universo é espantosa para as nossas mentes. Em Isaías capítulo 40, versículo 26, lemos: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a falhar. Senhor das nações. Examine o papel e a posição do Senhor em relação às nações e às pessoas. Isaías capítulo 40, versículos 21 e 24 diz: acaso não sabes? Porventura não ouvis? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem conduz, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, já se secam, quando um sopro passa por eles. Em Isaías capítulo 40, versículos 15 e 17, lemos: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e com um grão de pó na balança. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Senhor do indivíduo. Deus não é uma força distante, desinteressada. Pelo contrário, ele está envolvido de forma íntima com cada um de nós, como indivíduos. Salmo, capítulo 139, versículos de 3 a 4 e o 16 revelam: todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
O Senhor está tão envolvido em nossas vidas e nos assegura que até os cabelos todos de nossa cabeça estão contados. Mateus capítulo 10, versículo 30. Nosso Pai Celestial é aquele que mais nos conhece e nos ama. Deus pendurou as estrelas no espaço, desenhou as montanhas altaneiras e os oceanos poderosos e determinou o destino das nações. Jeremias observou de modo correto: coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias 32:17. No entanto, Deus sabe quando um pardal cai no chão. Ele é o Senhor do infinito e do infinitesimal. Em resumo, revisemos qual é a parte de Deus. Ele é o dono. Ele tem o controle de todas as circunstâncias e prometeu ir ao encontro de nossas necessidades. Em outras palavras, o Deus que criou o mundo e o mantém é capaz de cumprir suas responsabilidades e manter suas promessas. No entanto, a parte de Deus é apenas metade da equação. É a mais importante, mas ainda apenas metade. No capítulo seguinte, você começará a examinar a outra metade, a nossa parte. Contraste do capítulo. A sociedade diz: o que eu possuo é só meu, e só eu controlo meu destino. As Escrituras dizem: o que eu possuo é de Deus. Ele é o Deus soberano e vivo, que controla todos os acontecimentos. No final da maioria dos capítulos, após o contraste entre a sociedade e as Escrituras, haverá uma seção de comentário que dará a oportunidade de você praticar o princípio bíblico que acabamos de analisar. Desafio e encorajo você a fazer a sessão do compromisso, pois terá um auxílio a mais para que o princípio se torne parte de sua vida. Compromisso. No grupo pequeno do Ministério Crawl, fazemos um exercício de transferência da propriedade de nossas posses para o Senhor. Usamos uma escritura formal para fazer isso, pois ela é sempre usada nas transferências de propriedade. Quando os participantes do grupo completamente assinam a escritura, estão tomando conhecimento de que Deus é o proprietário de seus bens. O exercício é importante, pois todos nós, ocasionalmente, nos esquecemos de que Deus é o dono de tudo. Agimos como se fôssemos os donos de tudo. Ao assinar o documento, a pessoa estabelece um tempo específico em que a posse de Deus torna-se conhecida. Assim, a pessoa pode referir-se ao documento várias vezes e lembrar-se de que Deus é quem tudo possui. As instruções seguintes irão auxiliar você a completar o documento. 1. Coloque a data de hoje. 2. Escreva o seu nome. Você é quem está transferindo a posse. 3. O Senhor é aquele que está recebendo os bens. 4. Considere em oração as posses das quais você deseja que Deus seja o proprietário. Então faça uma lista desses itens. 5. Assine seu nome. 6. No canto inferior direito, há um espaço para a assinatura de 2 testemunhas. Estes amigos poderão ajudar você a se manter responsável em reconhecer a Deus como o proprietário de suas posses. Capítulo 4. Nossa parte. Bom e fiel. Depois que Ellen e Jim terminaram de assinar a escritura, Allen entregou-a a mim, dizendo-a sobre a escrivaninha. Sinto-me muito aliviado, falou, mas sinto também que tenho algo para fazer. Allen estava certo. Não podemos simplesmente ficar sentados sem fazer nada, esperando pela atuação de Deus. Temos uma responsabilidade, mas, como Allen, talvez não saibamos qual é a nossa parte. Deus, o Senhor, é o soberano, o dono de tudo, o que tem o controle de todos os eventos e o nosso provedor. Nossa responsabilidade é sermos mordomos. A palavra mordomo pode ser traduzida de 2 formas, gerente ou supervisor. Nas Escrituras, a posição de um mordomo é de grande responsabilidade. Ele é a autoridade suprema depois do Senhor e tem total responsabilidade por todas as posses do Senhor e pelos cuidados domésticos.
Ao examinarmos as Escrituras, vemos que Deus, como Senhor, deu o contentamento e o subproduto do desempenho fiel dos nossos deveres às autoridades para sermos mordomos. Deste ao homem o domínio de toda a criação, autoridade e sobre todas as criaturas. Salmo capítulo 8, versículo 6. A única responsabilidade da pessoa é ser fiel. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Antes de sermos fiéis, precisamos reconhecer a tarefa que temos a realizar. Da mesma forma que o proprietário de um automóvel estuda o manual do fabricante para aprender a operar o carro de forma apropriada, precisamos examinar o manual do Criador, a Bíblia, para descobrirmos como ele deseja que lidemos com suas posses. É importante entender vários elementos da fidelidade. Número 1. A fidelidade em todos os nossos recursos. Somos desafiados a ser fiéis em lidar com 100% e não apenas com 10%. Infelizmente, muitas igrejas concentram-se apenas em ensinar os membros a lidarem com apenas 10% de sua receita. A área de contribuições, embora essa área seja crucial, permitimos que os cristãos aprendam a lidar com os outros 90% na perspectiva mundana e não na do Senhor. Como não sabem lidar com o dinheiro de forma bíblica, muitos cristãos têm atitudes erradas em relação às posses e tomam decisões financeiras incorretas que conduzem a consequências dolorosas. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A desobediência ou ignorância quanto aos princípios financeiros bíblicos, com frequência, gera problemas com o dinheiro. Número 2. A fidelidade a despeito daquilo que temos. A questão nas Escrituras é como lidar fielmente com tudo o que Deus nos confiou. O mordomo fiel é responsável por aquilo que tem, seja muito ou pouco. A parábola dos talentos ilustra isso. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a um outro 1. Mateus capítulo 25, versículos 14 e 15. Quando o Senhor retornou, pediu que cada escravo prestasse contas da fidelidade com que cuidaram de suas posses. Ele premiou o escravo fiel que recebera 5 talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. É interessante que o escravo que recebera 2 talentos recebeu um prêmio igual ao do escravo que recebera 5. Veja Mateus 25, 23. Somos ordenados a sermos fiéis, tanto se recebemos muito, quanto se recebemos pouco. Como alguém disse certa vez, o importante não é aquilo que faria se tivesse R$1 milhão, mas aquilo que estou fazendo com os R$10 que possuo. 3. A fidelidade nas pequenas coisas. Lemos em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Como você pode saber se um de seus filhos cuidará bem de seu primeiro carro? Observe como que ele cuida de sua bicicleta. Como saber se um vendedor fará um trabalho com competência ao servir um cliente de posses? Observe como é que ele serve um cliente menos abastado. Se nosso caráter determina que sejamos fiéis nas pequenas coisas, o Senhor sabe que pode confiar em nós para as responsabilidades maiores. Coisas pequenas são coisas pequenas, disse Hudson Taylor, um missionário estadista. Mas fidelidade nas coisas pequenas é uma grande coisa. Número 4. A fidelidade com as posses dos outros. A fidelidade em relação às posses de outras pessoas determina, de certa forma, o quanto você é confiável. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16:12.
Com frequência, esse princípio é desprezado. Você é fiel em relação às posses dos outros? Você deixa de ser cuidadoso com os objetos do escritório do seu empregador? Gasta eletricidade em excesso quando está no quarto de um hotel? Quando toma emprestado algo de alguém, toma cuidado para devolvê-lo em bom estado? Tenha certeza de que algumas pessoas deixaram de receber mais por não terem sido fiéis com as posses de outros. Número 5, fidelidade na forma do caráter. Ou a fidelidade forma o caráter. Deus usa o dinheiro para refinar nosso caráter. Em 1918, David McConaughey escreveu um livro chamado Money, The Acid Test. Dinheiro, o teste de ácido. No que ele fala, o dinheiro, a mais comum dentre as coisas temporárias, envolve consequências incomuns e eternas. Embora aconteça de forma muito inconsciente, as pessoas são moldadas pelo dinheiro no processo de ganhá-lo, economizá-lo, usá-lo, dá-lo ou avaliarem-no. Dependendo do modo como é usado, submete seu possuidor à bênção ou à maldição. Ou a pessoa torna-se o senhor do dinheiro, ou o dinheiro torna-se o senhor da pessoa. Nosso Senhor toma o dinheiro, coisa que, embora sendo essencial à nossa vida comum, às vezes parece tão sórdida e faz dele um fundamento para aprovar as vidas das pessoas e um instrumento para moldá-las à semelhança de si mesmo. De forma muito clara, enquanto estamos lidando com nossas posses como mordomos fiéis, nosso caráter está sendo formado. Se somos infiéis, nosso caráter está sendo prejudicado. Richard Halverson disse com muita precisão: Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro que sobre qualquer outra coisa, porque dinheiro é de suma importância. Quando se trata da verdadeira natureza de uma pessoa, através do dinheiro, faz-se uma avaliação precisa de nosso verdadeiro caráter. Através das Escrituras, encontramos uma íntima correlação entre o desenvolvimento do caráter de uma pessoa e a forma como ela lida com o dinheiro. 6. A fidelidade gera contentamento. Uma vez que tenhamos consciência da parte de Deus e da nossa parte, podemos viver contentes. Descobrimos em Filipenses que Paulo aprendeu a viver contente porque sabia que Deus supriria todas as suas necessidades. Filipenses capítulo 4, 19. E ele tinha sido fiel. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, 9. Quando aplicarmos os princípios da economia de Deus, começaremos a sair das dívidas, a gastar com mais sabedoria e a começar a economizar para nossos projetos futuros e a ofertar mais ainda para o trabalho de Cristo. A Bíblia oferece soluções reais para os problemas financeiros atuais. Cada um dos capítulos seguintes trata de uma área específica necessária para equipar-nos para que nos tornemos mordomos fiéis. No início da maioria dos capítulos, completaremos uma sessão intitulada A Roda da Fidelidade, apresentada aqui com o objetivo de ajudar a tornar mais claras as responsabilidades de um mordomo fiel. Contraste do capítulo. A sociedade diz: você ganhou o seu dinheiro, agora gaste-o da forma que quiser e você será feliz. As Escrituras dizem: você só conseguirá estar contente se tiver sido um mordomo fiel ao lidar com o dinheiro sob a perspectiva de Deus. Capítulo 5. Dívidas. Cuide de sua renda. O problema financeiro mais imediato de Jim e Allen que eles enfrentavam era a pressão de seus credores. E como havia credores, tinham 2 empréstimos de um banco, contas em 3 lojas de departamento e um saldo negativo fora do comum de vários cartões de crédito. Além de tudo isso, a hipoteca da casa. O endividamento da família Hitchcock começou tão logo se casaram.
e fizeram o pedido do primeiro empréstimo. Jean, que havia sido criada numa família abastada, falou: nossos amigos tinham carros novos e nós nos sentimos diminuídos. Precisávamos ter um carro novo também. Mais tarde, ao serem transferidos para Orlando, compraram uma casa numa área nobre, tomando emprestado dinheiro para o pagamento do sinal. As dívidas continuaram a se acumular. Finalmente, falou Jim, o funcionário do banco disse que teria de tomar nossa casa e ainda continuar debitando o valor restante direto do próprio salário de Allen. A maioria de nossas dívidas foi crescendo tão devagar ao longo dos anos, falou Allen, que não percebemos que estava acontecendo, até que já era tarde demais. A cada ano, milhões de pessoas encontram-se na situação desagradável da família Hitchcock. Um especialista em créditos diz que a principal razão disso é que a capacidade de pagar é afetada. As pessoas fazem empréstimos pressupondo que terão um fluxo constante de renda, mas então acontece o inesperado. Alguém fica doente, surge um novo bebê no caminho, um patrão fecha a loja. Aumento de dívidas. As dívidas pessoais do comércio e do governo estão explodindo a nossa nação. Se o total de dívidas fosse convertido em notas de $1, ligadas em suas extremidades e alinhadas em direção ao espaço, alcançariam mais de 1 bilhão de milhas para além do Sol. A economia está assentada sobre uma montanha crescente de dívidas. Cercados por tantas formas de créditos, ficamos suscetíveis a algum acidente, explica Van Contrenen, o professor de Harvard. E o mesmo que ocorre com acidentes automobilísticos. Com tantos carros por aí, vamos ter acidentes. Há poucos anos atrás, mais de 850 mil indivíduos foram à falência, número maior que o de falência nos tempos da Grande Depressão. Hoje em dia, os consumidores gastam em torno de $1 para cada $5 de salário líquido com dívidas pessoais, sem incluir a prestação da casa. Ainda mais grave é o resultado de uma pesquisa do Gallup Poll, que descobriu que 56% de todos os divórcios é resultado de uma tensão financeira no lar. Para muitos casais, o voto de casamento mais adequado teria sido até que a dívida nos separe. Uma grande razão para a existência dessa tensão financeira é o fato de os consumidores acreditarem no Evangelho segundo a Avenida Madison, que diz: compre agora e pague mais tarde com pagamentos mensais simples. Nós sabemos que não há facilidade alguma quanto aos pagamentos mensais. O que é dívida? Aqueles que promovem os financiamentos e as propagandas usam definições atraentes sobre dívida, as quais mascaram a realidade sombria da publicidade. O dicionário Reuters College lista os seguintes sinônimos para a palavra dívida: responsabilidade, negativo, dever, obrigação, penhora, ônus, insolvência, estado de ser confrontado e de estar-se no buraco, quebrado. Você sente um desconforto ao ler essa lista? Continue esperando para ver uma propaganda que promete uma boa vida de comprar agora e pagar depois, equilibrada com essas palavras que descrevem a realidade da dívida. Você está começando a sentir que o Evangelho segundo a Avenida Madison talvez não esteja pregando a verdade total da vida abundante para um membro do clube dos endividados. O dicionário define dívida como dinheiro ou propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. Dívida inclui dinheiro a pagar a companhias de cartões de crédito, empréstimos de bancos, dinheiro emprestado de parentes, financiamento da casa própria e contas antigas ainda devidas a serviços médicos. As contas que chegam para vencer, tais como a conta mensal de eletricidade, não são consideradas dívidas quando pagas dentro do prazo. Qual é o custo real da dívida? Precisamos entender o custo real da dívida. Dois tipos comuns de dívida são a de cartões de crédito e a de financiamento de casa. Dívida de cartão de crédito.
Suponha que você mesmo tenha R$ 5.560 de dívida de cartão de crédito a uma taxa de 18% de juros. Ela custaria para você cerca de R$ 1.000 de juros ao ano. Você pode entender você pode entender o que as financiadoras já conhecem há muito tempo. Juros acumulados têm um impacto tremendo. Eles podem trabalhar a seu favor ou contra você. Imaginando que os juros ganhos ou gastos não tenham consequências de impostos se você pagar R$ 1.000 a uma financeira a cada ano. Pelos próximos 40 anos, ela acumulará R$ 4.153.213 se ganhar 18% em seu pagamento. Não é de se admirar que as companhias de cartão de crédito fiquem desesperadas para você tornar-se um de seus usuários. Agora, compare os R$ 40.000 que você pegou de juros durante 40 anos com os R$ 767.091 que teria acumulado se tivesse investido R$ 1.000 por ano a 12%. É claro que o débito tem um custo muito mais alto do que o que muitos percebem. Da próxima vez em que você for tentado a tomar emprestado, pergunte-se a si mesmo se os benefícios a longo prazo de se ficar fora das dívidas não são mais altos que os benefícios de curto prazo advindos do empréstimo. Financiamento da casa própria. Um financiamento de casa de 30 anos com uma taxa de juros de 10% cobra de você mais de 3 vezes a quantia inicialmente emprestada. As dívidas também retiram o ânimo físico. Com frequência, aumentam o estresse, o que contribui para uma fadiga mental, física e emocional. Podem inibir a criatividade e prejudicar os relacionamentos. Muitas pessoas criam seu padrão de vida através das dívidas, para mais tarde descobrirem que o fardo que elas impõem controlam seus estilos de vida. O adesivo dos carros que diz comprei, comprei e para o trabalho partirei mostra a realidade infeliz de muitíssimas pessoas. O que diz as Escrituras a respeito das dívidas? A perspectiva das Escrituras sobre dívidas é clara. Leia com atenção a primeira parte de Romanos 13:8, em várias traduções diferentes. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. King James versão. Paguem todas as suas dívidas. Fique fora das dívidas e não deva nada para ninguém. Em Provérbios 22:7, aprendemos porque o Senhor fala tão diretamente sobre a área de dívida. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Quando estamos endividados, ficamos na posição de servidão em relação a quem emprestou. De fato, quanto mais devemos, mais servos nos tornamos. Não possuímos total liberdade ou escolha para decidirmos por nós mesmos em que gastaremos nossa renda, porque nos obrigamos legalmente a pagar essas dívidas. Em 1ª Carta aos Coríntios 7:23, Paulo escreve: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Nosso Pai fez o sacrifício máximo de dar seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós. Agora quer que seus filhos sejam livres para servi-lo da forma que ele desejar. A dívida é considerada maldição. No Antigo Testamento, uma das compensações para a obediência era ficar fora das dívidas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Emprestará a muitas pessoas, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2 e o 12. Destaque acrescentado. Inversamente, o endividamento era uma das maldições infligidas pela desobediência. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos
e aos estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e tu mais e mais descerás. Ele tu emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu será por cauda. Deuteronômio 28:15, versículos 43 e 44, destaque acrescentado. A dívida faz suposições antecipadas sobre o amanhã. Quando entramos em uma dívida, presumimos que ganharemos o suficiente ou teremos recursos suficientes para pagá-la. Planejamos continuar em nosso trabalho ou que os negócios ou investimentos serão lucrativos. As Escrituras nos previnem contra a pressuposição. Atendei agora ao que vos diz hoje. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15. A dívida pode negar uma oportunidade a Deus. Ron Blum, um autor que escreve sobre finanças, conta-nos sobre um jovem que desejava ir para o seminário e tornar-se missionário. Como não tinha dinheiro, achou que a única forma de se sustentar no seminário seria através de um financiamento para estudantes. No entanto, isso o deixaria endividado em milhares de dólares no tempo de sua formatura. Seria uma situação impossível. Não conseguiria pagar seu financiamento com o salário de missionário. Depois de muita oração, decidiu matricular-se sem a ajuda de financiamento e confiar que o Senhor iria suprir suas necessidades. Formou-se sem emprestar nada e sua admiração pelo Senhor soberano e vivo, que provê suas necessidades de forma criativa, aumentou. Essa foi a lição mais valiosa que aprendeu no seminário. Ele preparou-o para o campo missionário, onde, por vezes repetidas, dependeu do Senhor para as suas necessidades. Emprestar pode negar a Deus a oportunidade de demonstrar o quanto Ele é real. Quando podemos dever uma soma em dinheiro? A Bíblia não fala sobre a questão de quando podemos dever uma soma em dinheiro. Em minha opinião, é possível dever um financiamento ou de casa, ou de negócio, ou vocação. Cremos que essa possível dívida seja permitida apenas dentro dos seguintes critérios. Número 1. O item negociado é uma vantagem com o potencial de se valorizar ou produzir uma renda. 2. O valor do item equipara-se ao que excede a quantia financiada para ele. 3. A dívida não é tão grande que o pagamento mensal coloque tensão excessiva no orçamento. Deixe-me dar um exemplo de como o financiamento de uma casa pode preencher os requisitos. Historicamente, uma casa tem sempre sido um bem razoavelmente valorizado. Assim satisfaz o primeiro critério. Em segundo lugar, se você investir uma quantia razoável no final, pode ser possível vender a casa por um preço no mínimo suficiente para cobrir o financiamento, o que preenche o segundo requisito. E por último, a prestação mensal da casa não deve ser alta demais dentro do orçamento doméstico. Se você satisfizer todos os critérios e de fato contrair alguma dívida sensata, espero que estabeleça imediatamente o objetivo de eliminar até mesmo essa dívida. Não sabemos se o mercado imobiliário apreciará ou mesmo manterá os valores atuais. Além disso, a perda de um trabalho pode interromper sua renda. Portanto, aconselho-o a considerar em oração o pagamento total de qualquer dívida. Capítulo 6. Livrando-se das dívidas. O dia D. Temos tantas dívidas pessoais em nossa nação que a pessoa média foi descrita como alguém rodando
em uma autoestrada financiada, dirigindo um carro financiado por um banco, abastecido com cartão de crédito, indo para uma loja comprar móveis usando um plano de prestações para colocá-los em uma casa financiada. Espero nunca mais entrar nessa, disse Alan. Eu simplesmente não sabia, lamentou Jim. Não tinha experiência. Sobre o que conversavam? Répteis venenosos? Material radioativo? Drogas pesadas? Não, cartão de crédito. Os Hitchcocks tinham entrado em dívidas de milhares de dólares com cartões de crédito e estavam pagando uma taxa de juros por esse privilégio. Essa é uma situação desagradável, bem comum. A disponibilidade de cartão fácil tem gerado um crescimento fenomenal no número de clientes com cartões. As pessoas carregam milhões em cartões e a média de cartões por cliente é de mais de 5. No final da reunião inicial com a família Hitchcock, Allen pediu minha tesoura, queria teatralizar um tipo de cirurgia plástica. Com um símbolo do voto do casal de sair das dívidas, ele cortou os cartões de crédito em tiras. Se ficarem firmes no compromisso, farão parte da minoria. Menos de 50% daqueles que dão o primeiro passo realmente cumprem o compromisso de se tornarem livres das dívidas. Como livrar-se das dívidas? Devido à singularidade de cada circunstância. A caminhada para sair das dívidas será unicamente sua. Os 10 passos seguintes são um guia para a sua jornada. São passos simples, mas para segui-los é necessário um trabalho árduo. O objetivo do dia D, o dia sem dívida, o dia em que você ficará totalmente livre das dívidas. Número 1. Ore. Em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, uma viúva era ameaçada de perder seus filhos para os credores e apelou para a ajuda de Eliseu. Ele instruiu a viúva a emprestar de seus vizinhos muitos jarros vazios. O Senhor multiplicou de forma surpreendente sua única posse, uma pequena porção de óleo, e, como resultado, todos os jarros ficaram cheios. Ela vendeu o óleo e pagou suas dívidas para livrar os filhos. O mesmo Deus que proveu de forma sobrenatural para a viúva está interessado que você se torne livre de sua dívida também. O primeiro passo, e é o mais importante, ore, peça a ajuda e a direção do Senhor em sua jornada rumo ao dia sem dívida. Ele pode agir de imediato, como no caso da viúva, ou de forma mais lenta, num período maior. Em ambos os casos, a oração é essencial. Tenho observado uma tendência à medida em que as pessoas começam a eliminar algumas dívidas e a acelerar o pagamento das outras. O Senhor abençoa a fidelidade delas. Mesmo se você puder pagar somente uma pequena quantia em adiantado para reduzir sua dívida, por favor, faça-o. O Senhor pode multiplicar seus esforços. Número 2. Estabeleça um orçamento por escrito. Em minha experiência, poucas pessoas têm feito um orçamento por escrito. Podem até ter um cuidadosamente guardado numa gaveta, mas não o têm usado. Um orçamento escrito ajuda você a planejar para o futuro e a analisar seus padrões de gastos para ver quais você poderá cortar e um freio eficaz no impulso de gastar. 3. Aliste o total de seus bens, tudo o que possui. Faça uma lista de cada item que possui, sua casa, seu carro, mobília, etc. Avalie a lista completa para determinar se deveria vender algum deles. Ao começarmos a considerar os itens que os Hitchcocks poderiam vender, o mais óbvio era o segundo carro novo deles. Não posso viver sem meu carro, Allen. Jim protestou. Allen revelou um olhar ferido e culpado. Ele não queria privar sua esposa de nada que ela quisesse, mas ambos haviam percebido
que uma ação drástica se fazia necessária. Mas ao decidir vender o cargo de Allen e a coleção de armas, os Hitchcocks bloquearam o processo de endividamento e começaram a usar a quantia da prestação do cargo para reduzirem algumas de suas outras dívidas. Há uma lição importante naquilo que fizeram. Eles precisaram mudar a perspectiva que tinham quanto às suas posses, como disse George Force. E sua atitude em relação às coisas determina o seu sucesso no trabalho e de se livrar das dívidas. Não pense no quanto estará perdendo ou no quanto pagou pelo item que estiver vendendo. Pense no quanto estará ganhando e que poderá ser aplicado na diminuição imediata da sua dívida. Número 4. Aliste os seus compromissos, tudo o que você deve. Muitas pessoas, em particular, as que devem muito dinheiro, não sabem com precisão o quanto devem. No entanto, você deve alistar suas dívidas para ter uma ideia exata de sua atual situação financeira. Precisa alistar também os juros que os seus credores estão cobrando por cada dívida. Ao analisar os juros em sua lista de dívidas, descobrirá que os custos de crédito variam muito. Alistar suas dívidas vai ajudá-lo a restabelecer uma prioridade de redução da dívida. 5. Estabeleça um programa de adiantamento de pagamento para cada credor. Mais uma vez, livrar-se das dívidas pode parecer entediante, mas é absolutamente necessário seguir esses passos. Ninguém jamais conseguirá livrar-se de dívidas por acidente. Todos precisamos de um programa de pagamento sistemático por escrito para alcançar o objetivo do dia D, o dia sem dívidas. Um programa de adiantamento de pagamento é semelhante a um credor que vai sendo listado mês a mês, tendo o pagamento mensal, os meses que restam e o saldo devedor. Depois que fizer os pagamentos mensais, escreva a quantia paga e compute o saldo devedor. Isso dará a você um senso de realização. Será possível visualizar a diminuição do saldo devedor, o que será um incentivo para persistir em seu plano. Se você está afundado nas dívidas ou devendo pagamentos atrasados, uma boa ideia seria enviar-lhes uma cópia de seu programa de pagamentos. É raro um credor que não esteja de acordo com uma pessoa que faz um esforço sério para pagar sua dívida. O credor apreciará o fato de você ter feito um programa e de desejar apresentá-lo a ele. Decida qual dívida irá liquidar em primeiro lugar. Sua decisão deve basear-se em 2 fatos: o tamanho da dívida e a taxa de juros cobrada. Liquidação das dívidas pequenas. Concentre-se em pagar as menores primeiro. Você se sentirá encorajado à medida que elas forem sendo eliminadas. E isso irá liberar mais dinheiro para ser aplicado em outras dívidas. Após pagar a primeira, aplique essa quantia na próxima que desejar. Depois que liquidar com a segunda dívida, aplique a quantia da primeira e da segunda na eliminação da terceira e assim por diante. Liquidação das dívidas de juros mais altos. Atente para a taxa de juros cobrada em cada dívida e tente liquidar aquelas que cobram os maiores juros, antes de liquidar as que cobram juros mais baixos. Item 6. Considerem um aumento do orçamento. Muitas pessoas têm empregos que simplesmente não cobrem um orçamento suficiente para suas necessidades, mesmo que gastem com sabedoria. Há 2 questões importantes com respeito a ter um aumento no orçamento. Em primeiro lugar, decida antecipadamente a terminar as dívidas com os ganhos adicionais. Nossa tendência é gastar mais do que ganhamos, tanto se ganhamos muito quanto se ganhamos pouco. Parece que os gastos sempre andam à frente dos ganhos. Em segundo lugar, ganhe uma quantia adicional sem prejudicar seu relacionamento com o Senhor ou com a sua família. Se é casado,
precisará ser criativo para encontrar formas de envolver a família toda numa indústria caseira ou de encontrar um serviço que una a família ao invés de separá-la. Jim Hitchcock provou-se uma pessoa muito esforçada e inovadora. Começou um mini maternal em sua casa, cuidando de 4 crianças da vizinhança, durante o dia enquanto os pais dela trabalhavam. Os 2 filhos mais velhos da família foram encorajados também a cuidarem de crianças durante as noites e contribuíam com a metade de seus ganhos para a redução das dívidas familiares. Estas são apenas algumas dentre as centenas de formas criativas para um ganho extra e para se livrar de dívidas com a maior rapidez. No entanto, não importa o quanto de dinheiro adicional você ganha. A chave está no compromisso de aplicar todos esses extras na redução da dívida e não aumentar os gastos. 7. Não acumule dívida nova. A única forma que conheço de não acumular dívida extra é pagando à vista, com dinheiro, cheque ou cartão de débito no momento da compra. Isso traz à tona a questão dos cartões de crédito. Não creio que o cartão de crédito seja inerentemente um pecado, mas é perigoso. As estatísticas mostram que as pessoas gastam 1/3 a mais quando usam cartão de crédito em vez de dinheiro, porque não sentem estar realmente gastando dinheiro, já que estão usando um cartão de plástico, conforme um comprador falou para o outro. Gosto muito de cartões de crédito que de dinheiro, porque eles permitem comprar muito mais. Quando Bev e eu começamos este estudo, tínhamos 9 cartões de crédito. Hoje carregamos 1. Quando analiso a situação financeira das pessoas com dívida, use uma regra simples para apontar se os cartões de crédito são perigosos demais para elas. Se não, pagam a quantia total devida ao final de cada mês. Encorajo-o a fazerem a cirurgia plástica. Qualquer tesoura boa servirá para isso. Item 8. Seja satisfeito com o que você tem. Vivemos numa cultura cuja indústria de propaganda tem maquinado, com poder e sofisticação, métodos de persuadir o consumidor a comprar. Frequentemente, a mensagem tem a intenção de criar um descontentamento com aquilo que temos. Uma companhia americana abriu uma fábrica nova na América Central porque a mão de obra era barata e abundante. O início da fábrica ocorreu com tranquilidade, até os trabalhadores receberem seus primeiros pagamentos. No dia seguinte, nenhum dos habitantes do vilarejo compareceu ao trabalho. A gerência esperou 1, 2, 3 dias. Nenhum deles ainda voltara do trabalho. O gerente foi procurar o chefe da vila para conversar a respeito do problema. Por que deveríamos continuar a trabalhar? Perguntou o chefe, em resposta ao questionamento do gerente. Estamos satisfeitos. Já ganhamos todo o dinheiro de que precisamos para viver. A fábrica ficou inativa durante 2 meses, até que alguém teve a ideia brilhante de enviar catálogos para compra via postal a cada morador da vila. A leitura dos catálogos criou desejos novos nos moradores do vilarejo. Logo, retornaram ao trabalho e não houve problema de falta de empregado desde então. Considerando estes 3 fatores, quanto mais televisão você assiste, mais gasta. Quanto mais olha revistas e catálogos, mais você gasta. Quanto mais você for às lojas, mais você gasta. Nossa família é uma prova evidente disso. Quando minha filha, de repente, deseja um copo especial de um determinado restaurante de fast food, sei que ela viu uma propaganda de televisão. Com certeza, limitar o tempo na televisão limita também nossos desejos. Item 9. Considere uma mudança radical em seu estilo de vida. Um número crescente de pessoas diminui suas despesas de modo significativo para se livrar das dívidas com mais rapidez. Algumas vendem suas casas e se mudam para outras menores. Alugaram apartamentos ou foram morar com outros membros da família. Muitas têm vendido os carros que têm prestações mensais altas e comprado carros usados, baratos, para se livrarem das dívidas. Item 10. Não desista.
desde o início. Reconheça que haverá centenas de razões pelas quais você deverá desistir ou postergar seus esforços para se livrar das dívidas. Não caia na tentação de não continuar firme em seu compromisso. Não pare até que tenha alcançado o seu objetivo. Maravilhoso viver livre das dívidas. Lembre-se de que sair das dívidas é um trabalho bem difícil, mas a liberdade que você terá valerá a pena. Como escapar da armadilha da dívida do carro? A dívida de automóveis é uma das maiores causas de endividamento do consumidor. Cerca de 70% de todos os automóveis em nossa nação são financiados. Uma pessoa, em média, mantém seu carro por cerca de 3 a 4 anos. Um carro dura, em média, cerca de 10 anos. Eis aqui a forma de você escapar da armadilha da dívida. Em primeiro lugar, decida antecipadamente não trocar seu carro por pelo menos 6 meses. Em segundo lugar, termine de pagar o financiamento do carro. Em terceiro, continue separando as prestações mensais do carro, mas deposite-as em sua própria conta poupança. Então, estará pronto para substituir seu carro e o dinheiro economizado. Mas o da venda do carro deve ser suficiente para comprar um carro usado bom, com baixa quilometragem, sem entrar em dívidas. E o financiamento da casa? Gostaria de desafiar você a buscar a direção do Senhor em relação ao financiamento de sua casa, caso você tenha um. Será possível que ele queira que você pague tudo o que deve, incluindo o seu financiamento? Em geral, isso é um objetivo a longo prazo, devido ao volume do financiamento. Quando Bev e eu começamos a explorar de forma séria o que Deus desejava para nós, sentimos que deveríamos trabalhar e acabar com todas as nossas dívidas, inclusive a do financiamento da casa. Falando com franqueza, naquele tempo, isso era um objetivo fora da nossa realidade, mas pesquisamos as formas de como isso poderia ser feito. Examinemos um plano de pagamento de um financiamento de casa. Por favor, não permita que o tamanho do financiamento ou a taxa de juros atrapalhe seu pensamento. Na tabela seguinte, assumimos um financiamento de R$ 75.000 a uma taxa de juros de 12%. Ele deverá ser pago em 30 anos. O primeiro ano do plano de pagamento, conhecido também como plano de amortização, seria semelhante à tabela a seguir. Como você pode ver, durante os primeiros anos do financiamento, quase todas as mensalidades destinam-se aos pagamentos de juros, do total de R$ 9.257,64. Do pagamento do primeiro ano, apenas R$ 272,26 destinam-se à redução do juro principal ou da dívida principal. De fato, somente depois de 23 anos e meio é que a quantia do pagamento do principal e dos juros está equiparada. Não sei o que você acha, mas um objetivo de 30 anos para terminar de pagar a casa própria não me empolga. Se for possível reduzir para 15 anos, então o objetivo tornou-se mais atingível. Há várias formas de terminar a dívida do financiamento da casa própria na metade do tempo. Um dos métodos é aumentar a quantia do seu pagamento mensal. Em nosso exemplo, um financiamento de R$ 75.000 com a taxa de juros de 12% a ser pago em 30 anos requer uma prestação mensal de R$ 771,47. Se você aumentar o pagamento mensal em R$ 128,70, ele será de R$ 900,17. E o financiamento será pago totalmente em 15 anos. Durante os 15 anos, você terá pago um adicional de R$ 23.166 e terá economizado R$ 138.864 em juros durante o tempo de seu financiamento. Um segundo método é pagar antecipadamente o principal do mês seguinte, além de seu pagamento regular de R$ 771,47. Ao fazer isso com consistência em 15 anos, você terá terminado o financiamento inteiro. Durante os primeiros anos, o pagamento adicional é baixo, mas nos anos finais, esse pagamento extra será substancial.
Examine seu financiamento para ter certeza de que ele pode ser pago com adiantamentos sem nenhuma penalidade. Em geral, os financiamentos de casa própria permitem isso. Comunique à agência financiadora seu plano. Como há raros mutuários que pagam adiantado, ele poderá ter um choque no início. Para Bev e eu, o tempo durante o qual extinguimos nosso financiamento da casa foi empolgante. O Senhor proveu fundos adicionais de uma forma tremenda e hoje não devemos nada a ninguém. A eliminação das dívidas permitiu que eu tivesse um tempo de folga de meu serviço para estudar e desenvolver o material do Ministério Kroll. Nosso susto ou nosso custo de vida é mais modesto agora, porque não temos nenhuma dívida ou pagamento de casa. Deus pode ter algo semelhante para você. Dívida para investimento. Será que você deveria tomar dinheiro emprestado para fazer o investimento? Creio que isso não seja impossível, se você pessoalmente não precisar garantir o pagamento da dívida. O investimento para o qual você empresta e qualquer dinheiro investido deve ser a única garantia para a dívida. Há a possibilidade de uma dificuldade ou um evento catastrófico na área das finanças que foge de seu controle. É doloroso perder seu investimento, mas é muito mais sério prejudicar o suprimento de suas necessidades ao arriscar todos os seus bens numa dívida para investimento. Essa posição pode parecer conservadora, mas muitas pessoas perderam tudo que tinham por garantirem dívidas para investimentos que fracassaram. Dívidas de negócios e igreja. Também encorajo você a orar para ficar livre de dívidas em seus negócios e em sua igreja. Muitas pessoas estão começando a acabar com todas as dívidas relacionadas a negócios, e um grande número de igrejas tem trabalhado agressivamente em direção à liquidação de suas dívidas. Responsabilidades de pagamento de dívida. Algumas pessoas atrasam pagamentos para usarem o máximo possível do dinheiro do credor. Há seminários que, na realidade, ensinam as pessoas a viverem por um fio, de se tornarem caloteiros. Mas isso não é bíblico. Provérbios 3, 27 e 28 diz: Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então te darei se o tens agora contigo. Pessoas piedosas devem pagar suas dívidas e contas o mais rápido possível. Temos a política de tentar pagar toda a conta no mesmo dia em que a recebemos para demonstrar aos outros que conhecer a Jesus Cristo tornou-nos financeiramente responsáveis. Você deve usar todas as suas economias para liquidar as dívidas? Em minha opinião, não é sábio exaurir todas as suas economias para liquidar as dívidas. Mantenha uma quantia razoável das economias para uma necessidade inesperada. Se aplicar todas as economias em favor de uma dívida e o inesperado ocorrer, é provável que seja forçado a incorrer em nova dívida para financiar a emergência. Falência. Na falência, um tribunal declara a pessoa incapaz de pagar suas dívidas. Dependendo do tipo de falência, o tribunal permitirá que o devedor desenvolva um plano para pagar seus credores ou distribuirá suas propriedades entre eles como pagamento de suas dívidas. Uma epidemia de falências está varrendo nossa nação. Será que um cristão deveria declarar falência? A resposta, em geral, é não. O Salmo 37, 21 diz-nos: O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. No entanto, em minha opinião, a falência é possível sob duas circunstâncias: quando um credor força uma pessoa para a falência ou o conselheiro crê que a saúde emocional do devedor está em risco devido à incapacidade de conviver sob a pressão dos credores insensíveis. Por exemplo, se um marido abandona a esposa e os filhos, deixando-a com os negócios e dívidas da família, pelas quais ela é responsável, ela pode não ter os fundos ou a renda para cumprir tais obrigações. O trauma emocional de um divórcio não desejado, somado ao embaraço de credores incompreensivos, pode estar além dos limites dela.
Depois que uma pessoa vai à falência, deve buscar conselho junto a um advogado competente para dizer se é legalmente permitido pagar a dívida, mesmo que a pessoa já não esteja mais obrigada a fazê-lo. Se isso for permitido, ela deve fazer todo o esforço para liquidar sua dívida. Para uma dívida grande, o objetivo será para longo prazo, e isso conduzirá a pessoa a uma grande dependência da provisão sobrenatural do Senhor em relação aos recursos necessários para alcançá-lo. Fiança. As fianças são relacionadas a dívidas. Um avalista torna-se legalmente responsável pela dívida de outro. E como se você tivesse ido ao banco, emprestado dinheiro e dado ao seu amigo ou parente que pede que você seja avalista. Um estudo feito pela Comissão Federal de Comércio descobriu que 50% das pessoas que ficam por fiador de empréstimos bancários tiveram que pagar o empréstimo. 75% dos avalistas para agências financeiras terminaram fazendo o pagamento. Infelizmente, poucos fiadores pensam na possibilidade da falta de pagamento. A taxa de perdas é tão alta porque o proprietário da instituição financeira já determinou que o empréstimo é um risco que não vale a pena, mas faz o empréstimo mesmo assim, porque há alguém financeiramente responsável que garante o pagamento. Felizmente, as Escrituras tratam desse assunto de forma muito clara. Provérbios 17:18 revela que é pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de outra pessoa. A palavra tolo, o que pratica a tolice, pode ser traduzida também como destituído de mente. Geralmente, um pai fica por fiador do primeiro cargo de seus filhos, mas nos decidimos não fazer isso. Queremos ser, para os nossos filhos, um modelo de pessoas que não avalizam e, também, desejamos desencorajá-los a fazerem dívidas. Ao contrário, nós os temos ensinado a planejarem com antecedência e economizarem para comprarem o primeiro carro à vista. Quero incentivá-lo a ser ajuizado e jamais ficar por fiador ou tornar-se responsável por qualquer dívida. Se você já ficou por fiador, as Escrituras dão um conselho bem direto. Provérbios 6, versículos de 1 a 5, adverte: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se, com aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Contraste. A sociedade diz: você pode contrair dívidas quando quiser. Compre agora e pague depois. As Escrituras dizem: o Senhor desencoraja o endividamento, porque Ele quer torná-los livres para servi-lo. Compromisso. Formalize seu desejo de sair das dívidas. Então siga os 10 passos para se tornar livre delas. Busque ajuda e conselho de amigos que possam verificar constantemente se você está sendo fiel ao seu plano. O valor de procurar conselho e é o assunto do próximo capítulo.